Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma videoaula, onde a gente vai estar falando sobre prestação e anuidades uniformes. Esta é a primeira videoaula. Bons estudos, espero que vocês gostem. Então, o que seria nossa prestações, gente? Prestações é o nosso carnê de pagamento. A gente vai numa loja, que a gente vai comprar a nossa TV, o nosso celular, né? A gente vai comprar mesmo um carro, fazer o financiamento do carro, onde a gente vai pagar lá em 10 vezes sem juros, em 24 vezes sem juros, 48 vezes sem juros, né? Normalmente os anúncios são dessa forma, né? Eles vão lá, anunciam um valor sem juros, só que na verdade, se a gente for pagar à vista, nós temos um desconto. Na verdade, então, o primeiro erro é indução ao erro. Na verdade, tem juros sim, porque se a gente pagar à vista, na verdade, tem um desconto, correto? É uma maneira muito comum e errada de acontecer essa conta vamos supor nesse mesmo exemplo, sendo 1.851 à vista, né? Esse é o nosso preço à vista. O nosso preço a prazo é 10 de 194, vai dar 1.948. Aqui nós já temos o primeiro erro mais grave aí dentro de matemática financeira. A gente nunca pode somar dinheiro em datas diferentes. Nós só podemos fazer comparações de dinheiro na mesma data, no mesmo dia, né? No mesmo período, correto? E a diferença entre esses dois valores, né? A diferença entre o 1851 e o 1948 é 97,44. Essa é a dor diferença. Então, como é que a gente faria o cálculo aí desses juros? A gente vai pegar 97, dividir por 1851 e vai chegar na taxa de 5,26 ao período. Lembrando que esse método é um método errado de se fazer. Então, o período aqui são 10 meses, 10 meses que está aqui. A gente vai chegar, dividindo 5 por 10, a gente vai chegar em 0,5 ao período, ao mês, ao invés que a taxa correta é 1,16 ao mês, que é praticamente o dobro dessa taxa, correto? Então, esse aqui é o meio errado de se fazer as contas. Vamos aprender a fazer um jeito correto de fazer as contas. Antes de mais nada, para vocês saberem, nós temos as prestações em dois tipos. Essa aqui é considerada prestações postecipadas, onde nós temos, por exemplo, 0 mais 10 pagamentos, certo? Aqui são as prestações antecipadas, onde a gente fala de ter uma entrada, correto? Então, nós vamos ter uma entrada, onde a gente verifica isso dentro do nosso fluxo de caixa. A nossa entrada está aqui no período zero. Aqui nós não temos entrada e aqui nós temos uma entrada, certo? Então, aqui são as prestações antecipadas e aqui são as prestações postecipadas, só para vocês aprenderem como é que é esse fluxo de caixa, porque tem diferença de tratamento na HP. Importante vocês saber que vocês forem fazer o cálculo aí pessoal de vocês, pode ser que vocês façam uma conta no cartão de crédito. Então, mesmo que tenha entrado no cartão de crédito, vocês não pagam nesse momento zero, vocês vão pagar no momento posterior. Então, é uma prestação postecipada, certo? Desde que você faça a pagamento no cartão de crédito, então, para vocês fazerem a conta aí dos juros. Na HP, para vocês utilizar o módulo postecipado, vocês vão utilizar o módulo END, utilizando o azul G END, certo? E no módulo antecipado é o módulo BEGIN, que é o 7 que está aqui. Então, primeiro vocês acionam o azul, que é o G, e depois o 7, que é o BEGIN. Quando vocês acionarem o módulo BEGIN da HP, vai aparecer aqui no visor, vai aparecer escrito aqui BEGIN, certo? Então, vai aparecer aqui. Muito cuidado com esse BEGIN, porque uma vez que você coloca ele, você só utiliza na operação, depois vocês têm que tirar. Para vocês tirar é apertando o GEND, né, que é o G8. Nosso exemplo, preço à vista 1.851, em 10 vezes de 194. Então, nós vamos ter dois modelos de fluxo de caixa. O primeiro modelo de fluxo de caixa é esse modelo que está aqui apresentando, onde nós temos um valor de entrada. Quando nós temos esse valor de entrada, que a gente trabalha com esse fluxo de caixa, a gente teria que trabalhar no módulo BEGIN da HP, que a gente está considerando a entrada. Então, nesse módulo aqui, a gente tem que considerar o período diferentemente. Veja que no momento zero já tem um pagamento, então a gente considera 1 aqui no momento zero. Simplesmente um meio aí de considerar 10 pagamentos, correto? E o outro meio é a gente
não considerar a entrada. Para a gente não considerar a entrada, a gente faz a divisão entre a subtração entre esses dois valores, que é um menos o outro, certo? Daqui a pouco eu vou fazer a conta e já explico melhor, certo? Muito cuidado, essa é uma pegadinha com relação à utilização da HP. A hora que vocês colocarem esse HP no módulo Begin, vocês têm que tirar logo após fazer, senão vai acontecer em ter erros. Então, considerando o nosso primeiro fluxo de caixa, esse que está aqui, então como é que a gente faria? HP no módulo Begin, como que nós faríamos? GBegin, HP no módulo Begin, considerando aqui o nosso período de pagamento, que são 10 pagamentos, FREG para limpar os registros, 10 no período, 1.851 PV, para cima é positivo, não tem CHS, 194 está para baixo CHS, valor futuro não tem, é zero, a gente vai chegar na taxa de 1,16, utilizando o módulo Begin da HP, certo? Muito bem, pessoal. Lembre-se, terminamos de fazer o exercício. O que tem que fazer? Tirar o módulo Begin da HP. Como é que a gente tira o módulo Begin? É o GEND, ou seja, o G8, correto? Vamos partir para o próximo, o mesmo exercício utilizando outro meio de fluxo de caixa. Então, aqui nós não temos uma entrada, a gente faz como que a gente faz? O preço à vista menos o valor da entrada vai ser o nosso valor presente. Limpa os registros, aqui a gente tem o normal, 0 no primeiro período, 9 no segundo, porque eu não estou considerando a entrada, vai faltar só 9 pagamentos, 9 no N, o meu valor presente, as minhas prestações, o valor futuro, eu vou chegar na mesma taxa, exatamente na mesma taxa, utilizando o módulo normal do HP, somente trabalhando com os diferentes fluxos aqui. Tem um meio da gente conferir para saber se está certo? Tem um outro meio de... Qual que é esse outro meio de se fazer? A gente pega o mesmo fluxo de caixa que está aqui e a gente utiliza a HP no esquema de fluxo de caixa. Como é que a gente faz? FREG, no período 0 a gente usa CF0, para cima, não tem CHS. As prestações, CHS, GCFJ, quantas vezes vão repetir? Repete 9 vezes. FRR, para a gente achar a taxa que leva esse fluxo de caixa a zero. Então, a gente tem exatamente a mesma taxa, ok, pessoal? Então, com isso, a gente consegue fechar o nosso exercício aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço, bons estudos.